Deus fala com Samuel numa visão. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar consumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava uma arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna-te a deitar-te. Ele se foi e deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna-te a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todos os que a ouvirem lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo o que tenho falado com respeito à sua casa, começarei e cumprirei. Porque já lhe disse, e julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. A atuação de Deus em tempos de crise. O texto que nós lemos retrata um período histórico de Israel de profunda crise. Refere-se a um dos períodos mais críticos da história de Israel, pois tinha ficado para trás o tempo da libertação do Egito, da peregrinação rumo à terra prometida sob a liderança de Moisés. Também ficara para trás o tempo da conquista da terra de Canaã sob a liderança de Josué. O povo de Israel vivia disperso, sem unidade na terra de Israel, ocupada também por outros povos que atacavam e o oprimiam. Sem estrutura de governo e administração, os israelitas dependiam exclusivamente do surgimento de líderes carismáticos para administrar a justiça do povo. Mas a situação era tão caótica que o livro de Juízes termina assim: Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria. A crise, porém, não era somente econômica, política e social, mas era uma crise espiritual. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Aparentemente Deus estava em silêncio, mas Deus se manifestava na prática da liderança religiosa. E era o caso da família do sacerdote Eli, o sacerdote enviado por Deus em Siló, um dos locais de adoração a Deus, aonde estava guardada a arca da aliança, símbolo da presença de Deus. Segundo o texto bíblico, os filhos de Eli eram desobedientes, não se importavam com Deus, estavam tendo relações com
acontece de uma forma totalmente diferente da qual era esperada. Deus se manifesta chamando um menino que tinha sido consagrado ao Senhor antes do seu nascimento, Samuel, filho de Ana. Este menino não era sacerdote, não pertencia à linhagem sacerdotal. Na adoração, o menino Samuel não conhecia o Senhor, pois não havia falado com Deus. Deus não havia se revelado a Samuel. Samuel não conhecia a voz de Deus. Por isso, quando foi chamado por Deus, achou que era o sacerdote Eli. Deus chamou um pequeno garoto para enfrentar um momento de crise. Será que não existia alguém no tempo de Israel com mais experiência, mais capacitado para este exercício? A atuação de Deus não corresponde às nossas expectativas, às expectativas humanas. Deus chama aqueles que não são para reduzir a nada aqueles que são, mas Deus chama e capacita. Deus chamou e usou o sacerdote Eli, um sacerdote desmoralizado naquela época. Como falamos, os filhos de Eli eram desobedientes, não estavam nem aí para as coisas de Deus. Toda a situação então veio a público e Eli já era de idade, mas ele, ao advertir os seus filhos quando soube das suas práticas, não foi ouvido. Assim ficou desmoralizado diante da sociedade de sua época. Apesar de tudo isso, Deus usou o sacerdote Eli para orientar o jovem Samuel de que era o Senhor quem o chamara. Ele foi instrumento de Deus para orientar Samuel, para que ele compreendesse o chamado, a vocação divina naquele. Maravilhosa essa história de Samuel, principalmente na parte em que Deus o chama pelo nome. Samuel, Samuel. Eu vejo aqui um Deus da intimidade, um Deus que se relaciona com seus filhos e o chama pelo nome. Somente é chamado alguém pelo seu nome quando é conhecido, quando tem intimidade. E Deus também é um Deus amoroso, paciente. Chama Samuel 3 vezes. Ainda que Samuel não conhecia a voz de Deus, Deus tem palavras para Samuel. Deus é um Deus que tem palavras para os seus filhos no momento da profunda angústia, no momento da maior crise. É um Deus que entra na casa de seus filhos e se revela. É tão maravilhoso porque o mesmo Deus que falou com Samuel é o Deus que fala comigo e com você. Essa passagem traz alegria, esperança ao nosso coração, pois Deus está aqui atuando na nossa história. Deus não está escondido, Deus está presente no nosso ano de 2020. É tempo de pararmos, aquietarmos o nosso coração e dizermos: Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo e a tua serva quer ouvir a sua voz. Samuel, o silêncio de Deus chega ao fim. Orientado por Eli, Samuel se coloca à disposição para ouvir a voz de Deus. Deus colocou o fim do silêncio e passou a transmitir a mensagem através de Samuel. Mas não era uma mensagem agradável nem confortadora, ao contrário, era uma promessa de castigo a Israel e a família de Eli. Do mesmo modo, hoje, em tempos de crise, de pandemia, nós somos chamados, assim como Samuel, a ouvir a voz de Deus. Mas muitas vezes não estamos dispostos a ouvir aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, pois nem sempre Deus fala aquilo que gostamos de ouvir ou queremos ouvir. Você tem parado para ouvir a voz de Deus em nossos tempos de
angústia, não há nada melhor do que aquietarmos o nosso coração e saber que o Senhor é Deus e ouvir a sua voz através da oração. É tempo de orarmos e também ouvirmos a voz de Deus, mesmo que a resposta de Deus não seja a esperada por nós. O texto então termina afirmando que Samuel cresceu e o Senhor estava com ele pois ele fazia tudo o que o Senhor dizia. Deus não estava ausente ou indiferente com a questão, com a dor do povo, mas sim, Deus manifestava sua presença e vontade através do profeta. Este texto é muito atual, pois estamos passando também por uma das piores crises da história. A situação do mundo em geral não é animadora. Nossa pergunta muitas vezes é: aonde Deus está? Será que Deus não vê a nossa situação? Não se importa com o que estamos passando? Essa sensação de ausência, de abandono de Deus, não quer dizer que Deus está ausente. Sentir que Deus está ausente não quer dizer que Ele esteja, pois os seus olhos não estão fechados, nem suas mãos encolhidas para que não possa agir. Pelo contrário, Deus tem um modo todo especial de agir em momento de crise. Segundo Lacerda, na época de Samuel, segundo o contexto histórico, havia muita religião e era um tempo de profunda religiosidade. Os pais de Samuel, Ana e Eucana, cultivavam o costume de ir ao templo uma vez por ano oferecer sacrifício ao Senhor. O povo praticava a religiosidade, mas não significava que o povo estava presente na sua vida espiritual. Se aproximavam de Deus com os lábios, mas muitas vezes o seu coração estava distante de Deus. Este é o problema muitas vezes da nossa atualidade. Somos um país extremamente religioso. Em cada esquina existe uma igreja, apesar de estarmos com as portas fechadas em alguns dias da semana, mas muitas pessoas estão frias espiritualmente. Muitas pessoas esfriaram na fé, acharam que Deus está ausente, que Deus não se importa, e assim muitos viraram as costas para Deus. Outros, porém, estão desanimados, mergulharam na angústia, no desespero, na murmuração, na reclamação, dizendo que essa pandemia não acaba nunca. E aí muitos se afastaram da fé. Na época de Israel também não era diferente. Existia muita religiosidade, mas pouca espiritualidade. Pouco se buscava a presença de Deus com intensidade, com amor, com fé e gratidão, mas sim faziam rituais, sacrifícios para apenas obrigação. Mas o povo não entendia, não compreendia a voz de Deus. Quantas vezes não compreendemos a voz de Deus porque nós não paramos para ouvir, mas aprendemos com a história de Samuel que é Deus quem toma a iniciativa e vai ao encontro de seus filhos e filhas em tempos de crise. Deus tomou a iniciativa e foi até Samuel. Não foi o sacerdote Eli quem tomou a iniciativa de buscar o auxílio divino para solucionar a crise na vida de Israel. Isso não quer dizer que não devemos orar e nem clamar a presença de Deus, mas devemos ter sim a prática da oração, mas também a confiança na intervenção de Deus na nossa
nossa história. Foi o próprio Deus que tomou a iniciativa em atuar em meio à crise vivida por Israel. Deus não é o Deus do abandono ou do esquecimento, nem um Deus que se ausenta quando tudo vai mal, mas é um Deus que tem o tempo exato e especial de agir na nossa história. Aprendemos também que a força de Deus se manifesta em meio às fraquezas. Numa época de crise, Deus se manifesta em meio às nossas fraquezas. Talvez você esteja fraco, desanimado e cansado de tanto esperar um auxílio divino em sua vida. Mas quando as nossas forças estão se acabando, a mão de Deus nos sustenta e nos renova. Com a força de Deus, tornou Israel a ser um povo forte. Não somente o profeta se tornou um profeta, Samuel, mas também um sacerdote, um juiz. Aquele pequeno menino fraco foi usado por Deus para julgar Israel. Por isso, essa história de Samuel serve para nós de ânimo, de esperança para o tempo de crise em que nós estamos vivendo, pois a misericórdia de Deus dura para sempre. Enfim, eu quero, através dessa história, levar a você a reanimar o seu coração, a colocar as suas expectativas em Deus, ainda que você não veja. A fé diz a respeito de coisas que nós não vemos, mas cremos. É tempo sim de orar sem cessar e de confiar no nosso Deus. Ele nunca falhou e nunca falhará. Por isso eu quero orar com você. Se você está esperando a resposta de Deus, fique com seus ouvidos atentos, que Ele vai responder a você. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por este momento em que nós refletimos sobre a Sua palavra. Aprendemos que o Senhor tem um modo especial de agir em nossas vidas. Espírito Santo, traga o seu renovo sobre o seu povo, aquele que está fraco, cansado, desanimado. Senhor, aquele também que está na cama, passando por uma enfermidade, ou aqueles que sofrem. O Senhor conhece cada um que está me ouvindo neste momento. Derrama sobre nós a sua salvação, pois esperamos no seu agir. Espírito Santo, eu creio que tu és um Deus bom, um Deus que nunca falhou e nunca falhará. O Senhor tem o seu modo especial de agir na nossa história. Coloca em nosso coração paciência, moderação, domínio próprio, que possamos confiar e acreditar que a salvação está chegando em nossas portas e essa pandemia vai passar em nome do Senhor Jesus. Renova aqueles que são fracos e cansados, derrama a sua bênção sobre as nossas famílias em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te fortaleça em nome de Jesus.